Fala pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre List Comprehension. Você sabe o que é isso? Se não sabe, vamos descobrir agora. De uma forma bem resumida, List Comprehension é algo que existe dentro do Python que permite que a gente reduza os laços for em apenas uma linha. Ou seja, é uma forma elegante de fazer um laço for, criar uma lista ou iterar um objeto. E qual que é a vantagem de fazer isso, além da elegância do Python? Claro que ele deixa o nosso código mais compacto, porque a gente reduz uma grande quantidade de linhas em apenas uma só, e ele também é computacionalmente mais eficiente do que um laço for convencional. Além disso, em vários códigos Python que você vai encontrar pela internet, vai estar sendo utilizado a List Comprehension. Então é importante que a gente entenda como ela funciona e quais são os membros dentro dessa estrutura do List Comprehension. Então, como que a gente faz essa construção? Basicamente, ela vai estar sempre dentro de colchetes, já que ela é uma criação de uma lista, e ela vai ter três elementos principais. Então, o primeiro elemento vai ser a função que a gente está aplicando no nosso objeto iterado. A segunda componente vai ser o objeto iterado da vez. E a terceira vai ser o objeto que nós vamos iterar. Ou seja, dando um exemplo aqui para nós. Se a gente fosse fazer a criação de uma lista que fosse de 0 a 10, num for convencional, a primeira coisa que nós temos que fazer é criar uma lista vazia e depois criar aquele for como sempre. Então, for i num intervalo 10, nós vamos adicionar na nossa lista o i, né? Então vamos adicionar todos os números no nosso intervalo de 0 a 10, certo? Então, se a gente tem aqui a lista, a gente vê que a lista foi criada com sucesso. Mas como que eu consigo criar o meu List Comprehension nessa estrutura que nós estamos vendo aqui? Como que a gente faria isso? Vamos tentar aqui. Então, a primeira coisa é colocar dentro da nossa lista um item. Se a gente fosse ver aqui no fórum anterior, qual é o item que eu estou adicionando na nossa lista? É o i, certo? Então vamos colocar aqui que o item adicionado na nossa lista vai ser o i. E seguimos. For item. Então aqui a gente já tem que colocar qual que é o item da vez que está sendo iterado, que é o próprio i, porque nós não estamos aplicando nenhuma transformação nessa variável. Nós simplesmente estamos indo de 0 a 10 e a gente vai colocar cada número de 0 a 10 dentro de uma lista. Então, nesse caso, o nosso objeto iterado é o próprio resultado que nós queremos. E nós queremos que esses objetos estejam dentro de um intervalo que vai até 10. E isso traz para a gente exatamente o mesmo resultado. Então, tudo aquilo que a gente tinha em 3 linhas, a gente conseguiu trazer em apenas um, com exatamente o mesmo resultado. Mas e se a gente tivesse um if, por exemplo? A gente tivesse uma condição dentro do nosso laço. Digamos que a gente queira trazer para a nossa lista somente os números pares. A gente teria que adicionar uma condicional dentro do nosso for. Mas e aí? Será que a gente consegue criar essa lista com o List Comprehension também? É claro que sim. Nesse caso, nós vamos fazer a mesma estrutura. Trazer o item i para cada item dentro do nosso intervalo de 0 a 10, porém com um condicional. Se o nosso i, módulo 2, for igual a 0. Então, ele somente vai adicionar o item na nossa lista desde que essa condicional seja verdadeira.
e a gente pega todas essas linhas novamente e reduz em apenas uma. Mas e se a gente pensasse em um for dentro de um for? Será que tem como a gente fazer um list comprehension para isso? Com certeza sim. Nesse caso, a gente está criando uma lista de tuplas que vai de 0 a 2 e todas as combinações possíveis dessas tuplas. Mas como que ficaria isso num list comprehension? Bom, ficaria da seguinte forma. O item que a gente quer adicionar na nossa lista é esse. Então é uma tupla x, y. E o item que nós vamos adicionar é for x no intervalo até 3 e também no intervalo de y até 3. E esse list comprehension vai devolver para a gente exatamente a mesma lista de tuplas. Então veja só, independente da quantidade de fors que a gente tem no nosso laço, a gente consegue colocar isso dentro de um list comprehension. E é claro, a gente também poderia colocar um condicional aqui dentro. Então digamos que a gente queira colocar somente as tuplas aonde o y seja módulo 2. Isso é possível? Com certeza. Então a gente traz aqui agora somente as tuplas que terminam com 0, 2, porque 1 não é módulo 2. Mas isso funciona só para números? Com certeza não. A gente consegue aplicar todas as formas possíveis de transformação de dados dentro da nossa list comprehension. Então vamos ver aqui um exemplo. Digamos que a gente queira transformar textos. Então usar a função upper para deixar em letras maiúsculas, usar a função lower para colocar em letras minúsculas, ou a função capitalize para deixar somente a primeira letra em maiúsculo. Tem como fazer isso com list? Com certeza tem. Aqui a gente tem um código habitual para fazer isso com um laço for comum, mas a gente poderia simplesmente fazer o item que a gente quer adicionar na nossa lista, e aqui o item ele tem que ser transformado, então a gente tem que adicionar um upper nesse item, mas a gente vai iterar esse item dentro da nossa lista. Então a gente tem aqui a lista de palavras que a gente quer aumentar, né, colocar em letras maiúsculas, e a list comprehension vai trazer para a gente a forma upper, então a forma com letras maiúsculas, de todos os itens que existem dentro da nossa lista. E aqui vem exatamente o resultado que a gente gostaria. Mas e se a gente quisesse criar uma lista com múltiplas condições? Então, nesse caso, a gente colocar todos os números de 0 a 20 que são divisíveis por 2 e por 3. Será que a gente consegue fazer essa lista com list comprehension? Com certeza sim. Então a gente vai fazer da mesma forma que a gente estava fazendo antes. Vamos adicionar o nosso item i para cada item, indo no intervalo de 0 a 20, se esse valor i for divisível por 2 e for divisível por 3. E nesse caso, a gente retorna aqui a lista de números divisíveis por 2 e 3 de 0 a 20. E nesse caso, em que a gente tem uma lista de listas, será que a gente consegue mexer nisso? Com certeza sim. Aqui a gente está querendo pegar essa lista de listas e colocar isso em apenas uma lista. Então, criar uma lista que vai de 1 até 9 de uma forma mais simples, como a gente consegue ver aqui. Será que tem como a gente fazer isso com um list comprehension? Com certeza sim. Nesse caso, a gente iria trazer cada item existente
dentro da nossa sublista, sendo que nossa sublista pertence a cada lista dentro da nossa lista alinhada. Então, nesse caso, o nosso list comprehension ficaria dessa forma. E a gente traria exatamente o mesmo resultado. Uma lista somente indo de 1 a 9, de uma maneira muito mais simples. E será que a gente consegue colocar funções dentro do list comprehension? Com certeza sim. Seria uma aplicação muito parecida à aplicação da função upper que a gente viu anteriormente. Então aqui, por exemplo, se a gente quisesse fazer uma lista de números primos, a gente pode criar a nossa função que determina números primos e depois fazer um laço fora para adicionar todos os números que são primos dentro dessa lista. Então, a gente coloca aqui a nossa função primo para checar cada número no nosso intervalo de 0 a 50. E como isso ficaria no list comprehension? De forma bem parecida. Então, a gente vai adicionar o nosso número, desde que o número no intervalo de 0 a 50 seja primo. Então, a gente adiciona o número i para cada número dentro do intervalo de 0 a 50, desde que a função primo i retorne verdadeira. Então, a nossa função aqui já vai retornar verdadeiro ou falso, então a gente não precisa adicionar nenhum condicional aqui de true ou false. A gente pode deixar somente dessa forma. E aqui a gente já vai ter lista perfeita de números primos de 0 até 50. Essas foram apenas algumas aplicações do List Comprehension. Existem muitas outras que a gente pode fazer. E também existe algo chamado Dictionary Comprehension. Então a gente também consegue aplicar fórmulas como essa para dicionários. E tudo isso vai deixar o nosso código cada vez mais reduzido, cada vez mais eficiente. Então, fazendo uma comparação aqui de poder computacional, usar List Comprehension exige menos do seu computador do que o laço for convencional. Então, não é apenas uma forma elegante de escrever o seu código, mas também uma forma que melhora a eficiência do seu processamento de dados. Beleza? Ficamos por aqui hoje então. Espero que tenham gostado do vídeo. Subscreva e deixe o like.